Em um dos lugares mais remotos da Terra, longe das cidades movimentadas, existem relatos de uma raça de gigantes que teria sobrevivido até os dias de hoje. Neste lugar, dizem que existem seres humanos de mais de 3 metros de altura, com força sobre-humana e habilidades incríveis. Seria possível que esses seres sejam os verdadeiros gigantes das histórias antigas, inclusive da Bíblia? Neste vídeo vamos ver os relatos de pessoas que tiveram contato com a ilha e tentar desvendar alguns dos mistérios mais intrigantes das Ilhas Salomão. Mas antes de te dar essas informações, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que postamos aqui. E eu peço também para que você compartilhe esse vídeo, porque se esses fatos vão se tornar virais ou não, isso só depende de você. Então vamos começar. As Ilhas Salomão são um arquipélago no Oceano Pacífico, localizado a leste de Papua Nova Guiné. O local possui 6 ilhas principais e mais de 900 ilhas menores. A capital, Honiara, está localizada na ilha de Guadalcanal, que se tornou um famoso campo de batalha entre soldados americanos e japoneses, conhecida como a Campanha das Ilhas Salomão de 1942 a 1945. As Ilhas Salomão, localizadas em um lugar remoto do mundo, foram habitadas por povos indígenas há milhares de anos antes de serem descobertas pelos europeus. Em 1568, um explorador espanhol chamado Álvaro de Mendana, viajando a partir do Peru, foi o primeiro europeu a descobrir as ilhas. Após descobri-las, Álvaro as batizou como Ilha Salomão, com a crença de que havia encontrado ouro, e não apenas qualquer ouro, mas o mesmo ouro que o rei Salomão da Bíblia usou para levantar o templo em Jerusalém. Rumores desse achado tão importante chegaram a exploradores em outros lugares, e em 1595 e 1606, mais expedições espanholas foram em busca da verdade. As descobertas de ouro relatadas por Mendana nunca foram verificadas na época, mas em tempos mais recentes, empresas conseguiram extrair uma grande quantidade desse material nas ilhas. Ainda existem relatos de uma quantidade considerável de ouro enterrados por lá. Os povos nativos que moram nas Ilhas Salomão há milhares de anos transmitiram tradições e histórias orais de gigantes vivendo na Terra, assim como muitas outras culturas do mundo. E essas pessoas que vivem nas ilhas ainda acreditam que esses gigantes vivem em cavernas que são conectadas com outras cavernas na Terra, fazendo com que eles não precisem sair para ver a luz do dia se eles não quiserem. E agora eu vou mostrar o depoimento de Marius Boireium, um piloto e engenheiro de helicóptero que viveu e trabalhou nas Ilhas Salomão antes de se casar com uma nativa de lá. Ele diz que aprendeu muito sobre as ilhas e os povos indígenas, e ouviu muitas histórias sobre os gigantes, e afirmou até ter tido um encontro com eles. Ele diz que esses gigantes possuem mais de 3 metros de altura e podem crescer ainda mais. As características descritas, como cabelos longos, olhos vermelhos, nariz achatado e boca grande, são semelhantes a outras criaturas mitológicas como Bigfoot e o Alma da Mongólia. Acredita-se que existem 3 espécies diferentes de gigantes, sendo a maior delas com mais de 3 metros de altura e as menores ainda são maiores que um ser humano. Marius Boireium também escreveu um livro chamado Os Mistérios das Ilhas Salomão, onde ele diz que os habitantes das ilhas chamam esses seres de raça de humanoides gigantes, que é semelhante a como eles são chamados em todo o mundo ao longo da história, incluindo na Bíblia. Ele também menciona que os gigantes das Ilhas Salomão são um tópico frequente de suas pesquisas e que ele é o líder dessas pesquisas. Alguns gigantes das ilhas estavam matando e roubando humanos nas aldeias e havia um gigante assassino enorme que atacava os povos indígenas. Ele descreve essa criatura no seu livro como esquiva e astuta, que perseguia suas vítimas e às vezes se arrastava pelas aldeias à noite para procurar sua comida. Muitos guerreiros morreram tentando matar o gigante antes que as aldeias fossem transferidas para outras partes das ilhas para proteger o seu povo. Ainda de acordo com o livro, os gigantes das Ilhas Salomão possuem estruturas sociais e ainda existem possivelmente milhares deles que estão habitando em Guadalcanal até hoje. Eles usam sistemas de túneis complexos para viajar de um lado da ilha para o outro sem precisar estar expostos à luz do dia.
Existem relatos também de que as forças japonesas tiveram encontros diretos com esses seres durante a campanha das Ilhas Salomão, que foi um conflito entre as forças japonesas e americanas que ocorreu entre 1942 e 1945. Essas criaturas tinham cerca de 3 a 4,5 metros de altura e atacavam as unidades de soldados. As balas tinham pouco efeito sobre eles e os soldados também tinham dificuldade para dormir devido aos ataques durante a noite. A natureza canibalista dos gigantes causava muito medo nos corações dos soldados japoneses. Apesar de os gigantes das Ilhas Salomão serem conhecidos pelos habitantes locais, as histórias de encontros com essas criaturas por parte de estrangeiros e avistamentos de pegadas podem ter uma base de verdade e não serem simplesmente lendas ou mitos. Sabemos que os gigantes foram criaturas que existiram tanto antes do dilúvio quanto depois dele. A história de Davi e Golias é um exemplo disso. Será que eles podem ter encontrado uma forma de reencarnar ou passar por alguma porta dimensional? Essa é uma teoria bastante interessante para um outro vídeo, mas existem evidências de que gigantes existiram depois do dilúvio e em culturas ao redor do mundo, como as representações na arquitetura, escritas em cavernas e outros ensinamentos. E se olharmos para outras culturas, veremos que além de falarem sobre gigantes, todas elas por alguma razão também estavam construindo pirâmides. Podemos observar que as antigas civilizações construíram monumentos complexos e imponentes, como as pirâmides de Giza, no Egito, datadas de cerca de 2.500 anos a.C. Outras estruturas semelhantes incluem o Ziggurat de Chogha-Zambil, no Irã, que data de cerca de 1200 a.C., e o Ziggurat de Ur, no Iraque, datado de cerca de 2100 a.C. Essas áreas estão próximas uma das outras geograficamente, o que sugere que as diferentes culturas poderiam ter se influenciado mutuamente na construção desses monumentos. Outras estruturas de grande importância incluem o mausoléu do rei Shilhangdi, em Xianyang, na China, datado de 210 a.C., a Pirâmide do Sol em Tepoztlán, no México, datada de 100 d.C., e o Templo de Oração Prang, na cidade de Koker, em Camboja, datado de 940 d.C. Essas estruturas são espalhadas por diferentes partes do mundo, mas todas elas têm características similares e sugerem que essas culturas compartilhavam conhecimentos e habilidades avançadas na arquitetura, mostrando que de alguma forma algo estava acontecendo na Terra nesses dias e que essas coisas estavam todas conectadas, mas elas não tinham contato uma com as outras. Essa pode ser a prova dos anjos caídos e de sua mistura com os homens que existiram na Terra nesses dias, como nos é contado em Gênesis capítulo 6. Existem alguns versículos da Bíblia que podem sugerir que os Nefilins e sua prole irão retornar nos últimos dias, como mencionado em Apocalipse capítulo 9, onde existe um exército de 200 milhões de seres estranhos que virá como uma praga e matará 1/3 da população na Terra. E em Lucas capítulo 21, versículo 26, que fala sobre os últimos dias e diz que os homens desmaiarão de medo e ansiedade por causa do que está por vir na Terra. Isso poderia acontecer devido a eventos sobrenaturais malignos que ocorrerão nos últimos dias e que podem incluir o retorno dos Nefilins à Terra. Gostaria de saber sua opinião sobre essas histórias de encontro com gigantes nas Ilhas Salomão. Será possível que eles ainda estão vivendo por lá? Além disso, será que algum evento sobrenatural vai trazer os Nefilins e sua prole de volta à Terra nos últimos dias? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se você chegou até aqui e tem gostado dos nossos conteúdos, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Assim faremos esse canal crescer cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima.